Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Para aprofundar os seus estudos, clique no link abaixo aqui para encontrar a apostila ou no QR Code exposto na tela. Eu sou a professora Glenda e nós vamos começar mais uma aula de noções de direito, certo? Hoje, especificamente, vamos trabalhar o regime administrativo disciplinar, ou regime disciplinar administrativo. Esse regime, ele consta numa lei federal, que nós vamos trabalhar mais à frente, e vai tratar especificamente das penalidades para aquelas condutas que são vistas como infrações. Além, obviamente, de tratar das infrações, esse regime disciplinar administrativo também trata das boas condutas. Nós vamos ver à frente justamente essas possibilidades e vamos ver os artigos em que vocês podem estudar com mais afinco essas infrações e essas boas condutas do servidor público. É importante dizer que a lei que nós vamos trabalhar é uma lei do servidor público federal. No entanto, ela se aplica de maneira subsidiária, ou seja, de maneira paralela aos servidores públicos estaduais e municipais que não têm regime próprio. Ou seja, se não houver um regime disciplinar administrativo imposto por lei nos estados e nos municípios, será aplicada a lei que nós estudaremos hoje. Portanto, tenham em mente que nós vamos trabalhar as infrações disciplinares. Dessas infrações disciplinares, nós vamos ter algumas penalidades, algumas sanções administrativas. Não se trata de sanções criminais, apesar de que algumas dessas infrações podem sim ter reflexos na área criminal, nós vamos trabalhar apenas aqui as sanções administrativas, perfeito? Essas sanções, portanto, podem ser classificadas em 5 tipos. Quais são esses 5 tipos que nós vamos trabalhar ao longo desta aula? Demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, suspensão, destituição de cargo em comissão ou função de confiança e, por último, advertência, que é a penalidade mais branda. A penalidade mais grave, mais gravosa, é a penalidade de demissão e a penalidade mais branda é a penalidade de advertência. Para a advertência, é importante que nós saibamos que, após 3 anos de cometida a advertência, o servidor público fica reabilitado, ou seja, essa reincidência não vai mais aparecer nos seus registros. Para a suspensão, no entanto, é necessário que se passem 5 anos para a reabilitação do servidor público, nesse caso, o servidor público federal. Perfeito? Lembrem-se disso. Mas vamos trabalhar ao longo das aulas justamente essas possibilidades, ok? Para tanto, é necessário que se observe essa diferença entre a responsabilização penal e a responsabilização administrativa, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e esta é a lei que nós temos que ler com mais afinco. É a Lei 8.112 de 1990. Temos que observar especificamente os artigos 116 e 117. O artigo 116 trata das boas condutas e o 117 trata das condutas que são infracionais. Nesse sentido, tomem atenção e é necessária a leitura do artigo da Lei 8.112 como um todo, mas especialmente desses 2 artigos que estão apontados na nossa tela. Perfeito? Bom, por isso é necessário observar essas condutas que são, por lei, afastadas e, inicialmente, nós vamos trabalhar a penalidade, a sanção de demissão. É, sem dúvida nenhuma, a sanção mais gravosa. Com isso, o servidor público ele ficará afastado de suas funções de maneira, ou seja, definitiva, ele será demitido. Ele pode retornar por vias de novo concurso público, mas para algumas infrações nós vamos observar que é necessário aguardar um tempo de 5 anos até que isso seja uma possibilidade. Ou seja, é extremamente gravosa e afasta o cidadão dessas funções públicas, porque de fato aqui os atos que foram cometidos violam diretamente o interesse público. Tudo bem? Vamos lá. A demissão, ela pode, no primeiro inciso, aliás, é importante que a gente observe que no artigo 117 nós vamos ter penalidades de sanção, que geram a sanção da demissão, da suspensão, da advertência, perfeito? Mas, para trabalhar demissão, nós vamos ler especificamente os incisos 9 até o inciso 16, como a gente pode observar na tela, perfeito? Então, no primeiro desses incisos, nós vamos observar que não é possível lograr proveito daquela função pública, ou seja,
o servidor público ele não pode se valer daquela função para tirar proveito para si ou para outrem. Ou seja, ele não pode, violando aí o princípio da impessoalidade e da moralidade, trazer vantagens àqueles que ele conhece, ou seja, que tem uma relação afetiva, ou, ao contrário, também não é possível realizar discriminações, nesse caso discriminações negativas, afastando, portanto, o direito de outro que não é ali seu afeto, é um desafeto. Deve-se guiar pela impessoalidade e moralidade. Perfeito? Como é possível observar na nossa tela, existe uma vedação de retorno ao serviço público por até 5 anos, caso essa infração seja cometida. Portanto, mesmo que o servidor público venha fazer, o cidadão, nesse caso, que foi demitido, venha fazer novo concurso público, ele precisa aguardar 5 anos até que ele tenha esta possibilidade. Ok? Participar de qualquer exercício de comércio. Existem algumas exceções, mas em regra não é possível exercer o comércio. Nesse sentido, não é possível exercer gerência, não é possível exercer, por exemplo, a administração de sociedade privada, tudo bem? A não ser quando se trata de sociedades anônimas, por exemplo, em que é possível que haja cotas para a participação dessas sociedades. Por que essa vedação existe? Porque, em regra, o servidor público ele deve estar à disposição da administração. Portanto, deve-se demonstrar que não há aí uma impossibilidade de exercício do dever público, ou seja, do serviço público, e, ao mesmo tempo, gerir uma empresa, gerir uma sociedade. Tornam-se incompatíveis essas funções, perfeito? Também não é possível atuar como procurador, ou seja, também no sentido de não haver choque de interesses. Essa vedação existe para que não haja um choque de interesses entre o servidor público e aquele que ele está atuando como procurador e a administração pública, o interesse público. Ou seja, não é possível que o servidor público atue como procurador de alguém, portanto, nesse caso, se valendo da sua função pública para que aquele seu afeto ou seu desafeto obtenha vantagem ou seja discriminado. Perfeito? Deve-se agir com impessoalidade e moralidade. Não é possível que ele possa receber propina, isso fica bem simples a gente entender, né? Propina, comissão, mas mesmo presente. E aí, a lei ela não delimita o limite desse presente. Não precisa ser um presente com imenso valor financeiro. Nesse sentido, mesmo um presente que não tenha aí uma valoração que seja financeiramente, economicamente vantajosa, pode sim ser compreendido como uma possibilidade de manobrar ali a impessoalidade, que é um dos princípios que já estudamos anteriormente, inscritos no artigo 37 da nossa Constituição, certo? Não é possível. Também não é possível estar recebendo comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, dever de lealdade ao Estado brasileiro nesse sentido, certo? Portanto, não é possível ao mesmo tempo trabalhar para outro Estado, um Estado estrangeiro, ou seja, um outro país, e ao mesmo tempo ser servidor público. É necessário que haja aí uma compreensão dessa lealdade ao serviço público. Também não é possível praticar usura. Essa usura, ela também foi delimitada por outras leis, mas basicamente não é possível se locupletar no serviço público. Não é possível emprestar, por exemplo, dinheiro a juros excessivamente. Não é possível, portanto, utilizar como atividade lucrativa o empréstimo de dinheiro dentro da repartição, ou seja, se valendo dessa função pública. Perfeito? Importante observar que essa atividade ela é muito restrita ali à atividade bancária, tá? Certo? Não é que não se possa emprestar dinheiro a juros, mas não é possível cobrar excessivamente por esse empréstimo. Essa que é a questão da usura. Não é possível proceder de forma desidiosa, ou seja, uma forma que é desleixada com o serviço público. O servidor público ele tem uma função que é a das mais importantes. Ele deve seguir o interesse público primeiramente. É óbvio que aquela função é uma função que é muito mais de entrega, ou seja, por isso ele deve agir com muito dever público, com muito munus público. Ele deve agir seguindo as barreiras determinadas por lei, de maneira, portanto, diligente, em vez de desidiosa, em vez de desleixada. Também não é possível utilizar recursos da administração pública de maneira pessoal, de maneira pessoalizada. E é importante que a gente observe, se a gente aprofundar ali o estudo no direito penal, que não é aplicável sequer o princípio da bagatela
quando se utiliza recursos da administração pública de maneira pessoal. Ou seja, mesmo que seja uma utilização diminuta, pequena, ainda assim se trata de mau uso e de infração cabível da sanção de demissão. Perfeito? Também é possível, lá no artigo 132 da mesma lei, ou seja, da Lei 8.112 de 90, é também possível encontrar uma nova infração que traga a possibilidade de demissão. Essa infração é o crime contra a administração pública. Não vamos nos ater a esses crimes porque eles estão descritos no Código Penal. Além disso, é importante saber que muitos doutrinadores no direito administrativo compreendem que, para essa infração do artigo 132, nós vamos ter que observar uma sentença judicial transitada em julgado que aplique essa demissão, porque se trata de um crime. Então, nesse caso, não há uma mera sanção administrativa, é necessário também que haja um trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perfeito? O abandono de cargo. O abandono de cargo, ele é diferente da inassiduidade habitual, ou seja, deixar de ser assíduo. Não é a mesma coisa abandonar o cargo e deixar de ser assíduo no cargo. Para o abandono de cargo, é necessário que, de maneira ininterrupta, se falte por 30 dias. Deixar de ser assíduo pode ser de maneira intercalada ou interpolada, como diz a lei. Portanto, durante 60 dias, durante 12 meses, não é possível que o servidor público, intercaladamente, falte o serviço. Perfeito? Gera demissão, o abandono de cargo. Obviamente que vai precisar existir um PAD, um processo administrativo disciplinar, para que isso ocorra, logo após os 30 dias de falta, os 30 dias de não comparecimento à sua função, ao seu exercício de função. E gera também demissão a inassiduidade, ou seja, a ausência de assiduidade no serviço público. Portanto, se durante um ano, durante 12 meses, o servidor público faltar por mais de 60 dias de maneira intercalada, ele também pode sofrer demissão. Perfeito? Improbidade administrativa, um campo amplo dentro do direito administrativo, mas que significa violar a moralidade. Essa moralidade é violada administrativamente, ou seja, executar de maneira incorreta, ilegal, ilícita a função pública. Isso é ser ímprobo, é violar, portanto, a moralidade administrativa. Nesse sentido, é necessário que dentro do processo administrativo disciplinar se busque a indisponibilidade dos bens do servidor público, caso tenha havido danos ao serviço público, tenha havido danos ao patrimônio público. Perfeito? Além disso, é também punível com demissão a incontinência pública ou uma conduta escandalosa. Significa a mesma coisa, basicamente. Ser incontinente é ter uma conduta escandalosa, uma conduta de má fama. Portanto, aí extrapolamos a moralidade administrativa. Estamos falando da moralidade social. Essa incontinência pode gerar demissão, certo? Sem dúvida nenhuma, o administrador, o agente público, o servidor público, ele deve agir de maneira a seguir a moralidade social e a moralidade administrativa ao mesmo tempo. Insubordinação grave em serviço. Essa insubordinação grave, ela vai ser observada pelo superior hierárquico dentro da organização administrativa. Ou seja, não seguir aquela função para a qual você foi designado e que seu superior determinou que fosse executada. Perfeito? Ofensa física também não é uma possibilidade dentro da administração pública. Não só dentro da administração pública, como lesionar qualquer pessoa vai trazer, obviamente, aí, sanções no campo do direito. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, é cabível demissão. Além disso, a aplicação irregular de dinheiro público que se adequa completamente à improbidade. Eu acredito que o legislador, nesse sentido, quis ser bem claro. Ou seja, quando o dinheiro público é mal utilizado, quando o dinheiro público é aplicado de maneira irregular e nesse sentido, não só de maneira ilegal, mas também de maneira ilícita, de maneira criminosa ou de maneira incorreta, que extrapolou os limites, como nós vamos ver em abuso de poder, ou que se omitiu em alguma ação, certo? Revelação de segredo do qual se saiba
por conta da função pública. Se você sabe de algum segredo, se você, por exemplo, é um servidor público que trabalha em agências de inteligência, ou na polícia, ou nos órgãos de segurança pública em geral, nesse sentido, o segredo que você saiba naquele ambiente, ele não deve ser violado. Portanto, o dever de sigilo é um dever do servidor público. Perfeito? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional também se adequa absolutamente à improbidade administrativa, à violação da moralidade administrativa. Mais uma vez, o legislador quis ser bem claro com o mau uso do patrimônio público. Corrupção. Os casos de corrupção estão descritos no título de crimes contra o patrimônio público, nos casos de crime contra a administração pública que estão no nosso Código Penal. Mas a corrupção, ela se adequa justamente a essa impossibilidade de permanência no serviço público e a demissão enquanto sanção administrativa. A acumulação ilegal de cargos. O artigo 37 da nossa Constituição, ele traz a impossibilidade de acumular cargos desde a Constituição, portanto, nós já temos essa vedação, essa proibição. Nesse sentido, existem algumas exceções, como, por exemplo, o acúmulo de cargos no magistério para professores, ou mesmo aquele acúmulo de cargos em que não há incompatibilidade de horários, certo? Então, portanto, essa vedação, ela tem exceções que já estão descritas desde a Constituição, perfeito? Todos esses casos, a sanção, ela vai se estender depois da cominação da pena, da cominação da sanção administrativa, perdão, haverá ali um interregno, ou seja, um espaço de tempo de 5 anos até que o servidor público possa também novamente voltar ao cargo por via de concurso público, de seletivo, certo? Mas nesse tempo ele não poderá ainda voltar a exercer aquele cargo, certo? Vamos ao segundo tipo de sanção administrativa causada por infrações descritas no artigo 117. Como eu disse, existem 5 tipos. O primeiro tipo é a demissão, o segundo tipo é a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, o terceiro tipo é a suspensão, o quarto tipo é a destituição de cargo em comissão ou função de confiança e o quinto tipo é a advertência, perfeito? No segundo tipo, aqui a diferença dessa cassação para a demissão é porque se aplica apenas a servidores que estão aposentados ou a servidores que estão em disponibilidade para outra função momentaneamente, certo? Para outro órgão, para outra entidade, eles ficam em disponibilidade e pode ser cassada essa disponibilidade, pode ser cassada a aposentadoria, se esses servidores executam uma infração que é punível com demissão. A única diferença aqui entre os servidores que são punidos com demissão e os servidores que são punidos com cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, é que a situação fática desses servidores é um servidor ativo e outro servidor aposentado, servidor em disponibilidade. É a única diferença. As mesmas penalidades, as mesmas sanções são aplicadas em caso de cometimento de infrações descritas no artigo 117, inciso 9 a 16 e artigo 132 da lei que estamos trabalhando, a lei 8.112 de 90. Vamos lá. Em comparação, já expliquei a respeito da situação funcional, ainda assim também, como se trata de mesma situação da demissão, o servidor precisará de 5 anos para novamente retornar ao serviço público, certo? Fora das hipóteses de demissão, nós temos apenas o que está descrito aqui no artigo 32. Será cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, perfeito? Se não entrar em exercício, é possível que seja cassada a disponibilidade, segundo o artigo 32. No terceiro tipo de sanção administrativa, nós temos a sanção de suspensão. São 3 as infrações puníveis com sanção, perfeito? Atribuições estranhas ao cargo. Você você determina, comete a outro particular, a outro servidor, funções que são suas, certo? Cometer a outro servidor atribuições que são suas, de sua, portanto, função pública. Se você, por exemplo, é um secretário
você repassa a um assessor, isso não é possível. Você precisa seguir as funções que estão descritas no seu cargo. E, portanto, não é possível cometer a outro servidor funções que, na verdade, são suas. Nesse sentido, pessoal, é também importante a grifar que em situações de urgência é possível que isso seja realizado. Mas, ressalvadas essas situações, não é possível repassar a outro servidor uma função que é, na verdade, sua. Perfeito? Além disso, exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do cargo, muito similar àquilo que observamos na demissão. Ou seja, essa incompatibilidade vai ser observada a partir de horários e também vai ser observada a partir do montante de trabalho, do montante de função que é necessário para executar na função pública. Perfeito? Reincidência em infração punível com advertência. Como eu tinha falado no início da aula, a função punida com a infração punida com advertência, ela demora 3 anos para ser retirada dos registros do servidor público. Se nesses 3 anos esse servidor repete uma infração punível com advertência, ele será suspenso. Perfeito? Ok. Artigo 131. As penalidades de advertência e suspensão, como eu já tinha falado, são canceladas ou são retiradas dos registros dos servidores públicos, a advertência em 3 anos e a suspensão em 5 anos. Perfeito? Portanto, em relação à reincidência, esses são os prazos. Por último, não. Em quarto lugar, nós temos destituição de cargo em comissão, destituição de função de confiança. Cargo em comissão, função de confiança, são cargos de livre nomeação e livre exoneração, como já estudamos, e, nesse sentido, é importante que se observe que essa destituição ocorrerá com as infrações previstas para a suspensão e para a demissão, que nós já observamos, nós já trabalhamos. A diferença é que estamos tratando aqui de um cargo comissionado, de livre nomeação, livre exoneração. E no caso da função pública, um servidor público efetivo que está ali temporariamente exercendo uma função. Perfeito? Por último, agora sim, a advertência. Primeira das funções puníveis com advertência. Importante dizer, encontraremos as infrações puníveis com advertência no artigo 117 da lei, ok? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem um aviso prévio à chefia, certo? O devido aviso prévio à chefia. Se ausentar, simplesmente deixar o serviço, pode gerar uma advertência, certo? Além disso, retirar, sem prévia anuência, documento ou objeto da repartição. Pode ser que, momentaneamente, um servidor público precise retirar um documento, que ele precise observar com mais cuidado, com mais acuidade, para que exerça a sua função. Por exemplo, um servidor assessor, talvez ele precise levar para casa um documento público, levar para casa um processo que ainda não está digitalizado. E, para isso, ele precisa da anuência, ou seja, ele precisa pedir à autoridade competente, superior a ele, que isso seja realizado, perfeito? Senão, é possível, sim, que essa pessoa seja punida com a advertência. Também recusar fé a documentos públicos. A nossa Constituição prevê que não é possível recusar fé a documentos públicos. E o que significa isso? Significa dizer que se um documento é público, ele tem fé compreendida. E, portanto, não é possível que um servidor público diga que aquele documento não pode ser recebido. Perfeito? Opor resistência injustificada a andamento de processo. Isso aqui é justamente não permitir que a pessoalidade faça parte da função pública. Não é possível opor resistência a um andamento que é legal, um andamento que é determinado por lei. Portanto, é necessário agir com diligência e, portanto, dar andamento a todos os processos de acordo com o descrito em lei, certo? Promover manifestação de apreço ou desapreço, como várias vezes a legislação demonstra, não é possível agir com pessoalidade. Cometer a pessoa estranha de repartição, nesse caso, não só a outro servidor público, mas a um particular, por exemplo, uma função que deveria ser sua. Não é possível repassar funções públicas. Cada servidor público deve realizar a função a que ele foi designado por lei, ok? Coagir ou aliciar subordinados, afiliarem-se a partido político, a sindicato, a alguma associação de classe, não é possível essa coação. Portanto,
todos os servidores públicos, assim como qualquer particular, seguindo os limites da Constituição, são livres para se associarem ou se desassociarem de partidos, de agremiações, de associações, de sindicatos, perfeito? Manter sob sua chefia imediata parente até segundo grau. Aqui, pessoal, nós não vamos seguir apenas essa infração, tá? Como já estudamos, o nepotismo, que hoje é legislado, ou seja, temos uma lei que trata especificamente do nepotismo, mas que antes, desde 2004, já tinha ali a súmula vinculante número 13, que tratava a respeito disso. O nepotismo ele não é permitido, ele viola diretamente a moralidade. E, portanto, parente até o terceiro grau não pode ocupar cargo comissionado, a partir do qual a autoridade competente é seu parente, seja cônjuge, seja filho, seja mãe, certo? Até o terceiro grau. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Importante observar que é necessário que haja uma recusa, ou seja, é necessário que se solicite que o servidor público refaça aquele dado, ou seja, atualize seu endereço, atualize o seu telefone, e ele se recuse a fazê-lo. Portanto, não basta apenas que seus dados estejam incorretos, mas, caso ele se recuse, é possível punição com a advertência. Vamos às questões, certo? Marcos Paulo é servidor público federal há mais de 5 anos. Isso quer dizer que ele é um servidor público efetivo. E durante todo esse tempo, nunca sofreu qualquer sanção administrativa, apesar de serem frequentes as suas faltas e seus atrasos ao serviço. Aqui nós temos uma omissão da autoridade competente, porque se há uma ausência de assiduidade ao serviço público, é necessário que isso seja observado pela autoridade. No último mês, entretanto, as constantes ausências chamaram a atenção de seu chefe, que, ao buscar a ficha de frequência do servidor, descobriu que Marcos Paulo faltara mais de 90 dias no último ano. Vamos lá. A respeito do caso, letra A. Marcos Paulo, servidor público estável, só pode ser demitido após decisão judicial transitada em julgado. De maneira nenhuma. Não estamos falando aqui de uma infração que seja punível apenas através de sentença judicial transitada em julgado. É possível sim punir com PAD, certo? Marcos Paulo, servidor público estável, pode ser demitido pela sua inassiduidade, ou seja, após decisão em processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Perfeito, é exatamente isso. Ou seja, ele é inascido e, portanto, ele pode sim ser punido pode ser demitido com ampla defesa. Marcos Paulo, servidor público estável, que nunca sofrera qualquer punição na esfera administrativa, não pode ser demitido em razão de ser inascido. Errado, ele pode. Letra de lei. Marcos Paulo, servidor público estável, não pode ser demitido em razão da sua inassiduidade, pois estava somente autorizada a aplicação das sanções de advertência e suspensão. Incorreto, é possível sim demiti-lo. Letra B, portanto, é a questão correta. Eu espero que vocês tenham tido ótimos estudos, aprofundem-se na apostila e leiam a lei recomendada. Até mais!